Esses dias eu estava navegando pelo meu Instagram e aí eu notei que algumas pessoas estavam falando sobre um artigo recém-publicado que dizia que o consumo de todos os tipos de carne se relacionava a 25 condições de saúde, como refluxo, esofagite, diabetes, doenças cardiovasculares e não o câncer. Me chamou bastante atenção porque o estudo é um estudo de revisão, englobou um número gigante de pessoas, 475 mil homens e mulheres, de um banco de dados do Reino Unido. Só que também eu vi que muitas pessoas que optam pelo estilo de vida do vegetarianismo, do veganismo, estão usando esse artigo para reafirmar as suas convicções, dizendo que comer carne, independente de qual tipo seja, seria maléfico à saúde. Então hoje, pessoal, a gente vai fazer uma análise crítica desse artigo. Eu vou mostrar para vocês os pontos mais importantes e no final eu vou dar a minha opinião pessoal sobre o tema também. E você que quer ficar atualizado em nutrição, que quer ficar afiado no conhecimento, não esquece de se inscrever nesse canal, tá? Para não perder nossos conteúdos, que agora a gente tá lançando semanalmente. Aproveita então, deixe seu curtir, é muito importante para nós, pois o canal cresce dessa forma e a gente continua publicando bastante vídeos aqui para vocês. Vamos lá então. Artigão saiu do forno recém-lançado, conduzido por pesquisadores ali do Departamento de Saúde Pública da Universidade de Oxford. É um artigo chamado de Consumo de Carne e Risco de 25 Condições Comuns de Saúde. Resultados gerais de análise de 475 mil homens e mulheres do estudo do Biobanco do Reino Unido. Primeiro pesquisador, aliás, uma pesquisadora, Karen Papier, que é uma epidemiologista. Tá aí a fotinho, caso vocês encontrem essa pessoa na rua, tá bom? E, pessoal, na introdução do artigo, os pesquisadores eles expõem aqui que a gente tem atualmente recomendações para se reduzir o consumo de carnes vermelhas e processadas. Isso já vem da OMS, isso já vem de vários órgãos importantes da saúde, já é o consenso na literatura científica que se relaciona o consumo elevado de carnes vermelhas e carnes processadas com alto índice de diabetes, de doenças cardiovasculares, de câncer coloretal e vários outros desfechos de doenças aqui crônicas não transmissíveis, ou seja, hipertensão, doenças cardíacas em geral e por aí vai. E também eles colocaram aqui como justificativa que não tem muitos estudos que avaliam o consumo de carne de aves. E aí isso já expõe o objetivo principal do estudo, que foi examinar associações entre o consumo de todos os tipos de carne em 25 condições patológicas que levam a admissões hospitalares, mas que não são câncer. Então vamos aos métodos. Como que eles fizeram aqui essa análise? Os pesquisadores eles utilizaram um banco de dados do Reino Unido, chamado de UK Biobank Study. Esse foi um estudo de coorte, ou seja, foi um estudo de follow-up, de acompanhamento dos indivíduos de 503 mil homens e mulheres. Os participantes eles foram recrutados no centro de saúde entre os anos de 2006 e 2010. É muita gente, é um estudo gigante. E esses participantes eles passaram por vários questionários, antropometrias, avaliações. Tá? Eles avaliaram esses participantes aqui por ligações. Então eles faziam algumas ligações para esses participantes para fazer essas coletas de dados, tá bom? Eles escolheram aqui dados da dieta desses participantes, tá bom? Nesse biobanco, e foi utilizado um questionário aqui de frequência alimentar com 29 itens, tá? Ou seja, existia um questionário com vários itens, seja de carne, de doce, de leite, de várias seções, de vários grupos alimentares. A pessoa tinha que dizer se ela consumia isso semanalmente, diariamente, quantas vezes por dia, quantas vezes por semana, quantas vezes por mês, tá? Na seção de carnes havia discriminando certinho se a pessoa consumia carne vermelha, processada ou não processada, as carnes de ave, se processada ou não processada, as carnes de porco, processada e não processada também, e carnes de cordeiro e carneiro também. Não foi feito pesquisa em carne de peixe aqui. E nesse questionário haviam os seguintes itens: menos de uma vez por semana, se consumia uma vez por semana, de 2 a 4, de 5 a 6 ou mais de 7. Em alguns dos participantes, depois do ano de 2009, houve o contato por e-mail e eles fizeram uma técnica diferente aqui de inquérito alimentar. Fizeram um recordatório de 24 horas. Então eles perguntaram quantas porções de carne a pessoa consumia naquele dia e com isso eles conseguiam certinho a quantidade em gramas. Eles faziam uma estimativa de quantos gramas de carne a pessoa realmente consumiu naquele período. Sobre os desfechos em saúde que eles avaliaram, eles separaram em alguns subgrupos. Então, doenças circulatórias, e aí envolve doenças cardiovasculares, AVC, por exemplo. Doenças respiratórias, que a única avaliada foi a pneumonia.
doenças digestivas, em que se avaliou aqui várias coisas como diverticulite, pólipos no cólon, doenças da vesícula biliar, enterites, colites, gastrites, esofagites, duodenites. Aí avaliaram doenças articulares também, que é a osteoartrite, doenças do trato urinário e trato genital também. Então avaliaram aqui pedras nos rins, infecção urinária, doença da próstata, entre outras aqui citadas. E algumas outras doenças também, como catarata, como anemia, como diabetes. Dos 503 mil participantes, foram exclusos apenas 28.300. Você fala assim, nossa, mas apenas? Pessoal, geralmente em estudos de follow-up, a gente tem uma perda grande desse pessoal. Então, até que de todo mundo que eles pesquisaram, não teve uma perda tão elevada assim. Sabemos que a qualidade do estudo vai depender também dos níveis de perda, quando no caso é um estudo de follow-up, tá bom? Isso já vai implicar nos níveis de evidência científica desse estudo, se eles perderam muita gente. Então, alguns, por exemplo, contraíram câncer, então acabaram saindo do estudo porque não foi o objetivo do estudo avaliar esse desfecho de saúde. Alguns outros pacientes também, por perder contato, por não atender mais o telefone e várias outras intercorrências que aconteceram também, que não foi possível mais manter o contato com eles. Então, portanto, sobraram 474 mil participantes, 985. Para análise estatística, eles utilizaram aqui os dados em vários segmentos. Então é importante ressaltar aqui que eles tinham muitos dados em mãos. Não era só o consumo de carne, tá? E o IMC dos participantes, eles tinham vários outros dados. Eles tinham dados sociodemográficos aqui, como etnia, gênero, idade, escolaridade, o emprego. Tinham dados aqui detalhados sobre o estilo de vida, sobre se o participante era tabagista, os níveis de atividade física, o consumo de álcool. E também tinha alguns dados da dieta, então consumo de frutas, de vegetais, de cereais, de óleo de peixe. Para as mulheres, se elas utilizavam contraceptivos orais, se elas estavam na pré-menopausa ou na pós-menopausa, se já tiveram filhos, se faziam terapia de reposição hormonal. Então é assim, um banco de dados que rendeu vários estudos, mas esses pesquisadores focaram apenas nesses dados especificamente para a produção desse estudo específico. Então vamos para o que realmente interessa, os resultados desses estudos. Primeiro, pessoal, eu vou mostrar a tabela para vocês, tá bom? Nas tabelas é o seguinte, quando se tratou de carne vermelha, essa é a primeira tabela, tá bom? Que envolveu os resultados pertinentes ao consumo de carne vermelha processada e não processada também. Viu-se que, tá? Tudo que está em negrito aqui para vocês, se tiver do lado direito, quer dizer que o consumo elevado, tá bom? De carne vermelha, que o consumo da carne vermelha em quantidades maiores foi associado significativamente a uma maior intercorrência aqui desse desfecho de saúde. Então, notou-se que, no que diz respeito ao consumo de carne vermelha, processada ou não processada, houve isquemia cardíaca, uma tendência a maior pneumonia, doença diverticular, pólipos no cólon e diabetes também. Na outra tabela que eu apresento para vocês, sobre carne vermelha não processada, tá? Notou-se que houve uma isquemia cardíaca também, né? Quase os mesmos desfechos, pneumonia, doença diverticular, pólipos no cólon, diabetes, mais um desfecho aqui diferente. Em vez da curva partir para a direita, ela partiu para a esquerda. Em vez de aumentar o risco, ela diminuiu o risco aqui de anemia por deficiência de ferro, tá bom? Na outra tabela, sobre somente carne vermelha, agora processada, notou-se que houve as mesmas intercorrências, isquemia cardíaca, pneumonia, doença diverticular, pólipos no colo e diabetes, e sem o menor risco de anemia. Então, houve os mesmos resultados do que na primeira tabela, que avaliou apenas o impacto da carne vermelha processada e não processada. Então, o único diminuição de risco de anemia por deficiência de ferro aqui foi visto nas carnes vermelhas não processadas. E aí avaliaram também, nessa outra tabela, as carnes das aves. E nesse sentido, eles viram que o consumo de carne de aves aqui foi relacionado com a doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, refluxo, gastrite, duodenite, infecções aqui tanto no estômago como na primeira porção do intestino, doenças da vesícula biliar, diabetes e também como menor risco de anemia. Nesse caso, a curva também foi direcionada para o lado esquerdo,
dando um impacto significativo aqui, diminuindo o risco de anemia por deficiência de ferro. Bom, e esses foram os principais resultados, então, das tabelas que eles apresentaram. Outros dados que a gente tem é o seguinte: 1/3 dos participantes consumiam carnes processadas e ou não processadas diariamente. Na média, quem consumia carnes vermelhas regularmente eram em geral eram homens mais velhos, brancos, aposentados com maior IMC, tabagistas com consumo de álcool e que consumiam também menos frutas, legumes, verduras, fibras e óleo de peixe. Então, na geral, a gente tem aqui uma persona, tá bom? Um perfil de indivíduo aqui que foi bastante prevalente nesse estudo, que são indivíduos que consumiam em maiores quantidades carne vermelha, que eram indivíduos que também mantinham esses comportamentos, tá bom? Lembrando que de todos os dados que os pesquisadores tinham, pessoal, isso é muito importante, tá? Mas esses dados eram importantes eles terem porque são fatores confundidores, ou seja, são fatores que são corrigidos na estatística. Porque você pode estar pensando, eles consumiram mais carne vermelha, não consumiram? Mas será que esse impacto da carne vermelha, será que esse nível de intercorrência que eles tiveram não foi relacionado, na verdade, pelo tabagismo, pelo consumo de álcool? Então, aí que entra a estatística tentando corrigir esses fatores que são chamados de confundidores, tá bom? E, em geral, essa persona, no que diz respeito a dados sociodemográficos, também apresentava um menor grau de escolaridade. E no que diz respeito às mulheres que consumiam bastante carne vermelha, que faziam terapias de reposição hormonal. Era um pouco mais prevalente esses números. E aqui, uma das coisas mais importantes desse estudo aqui, que precisa ser considerada. Quando foram feitas associações positivas entre o consumo de carne, tá bom? E essas intercorrências várias em saúde aqui, é muito importante citar que quando se colocou o efeito confundidor do IMC, o impacto do IMC sobre esses desfechos de saúde, muitos dados aqui, tá? Em muitos casos, esses dados aqui de consumo alimentar ficaram insignificantes. Ou seja, o IMC, ele influenciou bastante, o nível de adiposidade corporal influenciou bastante no aparecimento de todas essas intercorrências, essas doenças aqui que a gente citou, que acabou cancelando o efeito significativo do consumo de carnes. Isso só não existiu, na verdade, quando se avaliou o alto consumo de carnes vermelhas não processadas e de carne de aves também. Quando se joga na estatística o fator confundidor do IMC, ele não impactou tanto sobre essa associação. Então, realmente, a gente pode dizer que houve uma associação significativa entre o consumo alto de carnes vermelhas e não processadas e carne de aves também sobre esses desfechos na saúde. Um dos valores utilizados aqui da carne vermelha processada ou não processada para maior risco de doença cardiovascular foi mais ou menos de 70 gramas por dia, tá bom? Quando se falou no consumo de carne vermelha não processada, em um risco maior de isquemia, se considerou aqui o consumo de 50 gramas por dia. E também sobre carnes processadas em geral, de 20 gramas por dia. E o de carne de aves, um risco maior aqui que a gente citou de gastrite, de refluxo, foi visto em porções de 30 gramas por dia. Eles também fizeram correções de alguns fatores confundidores, como por exemplo de tabagistas, e a conclusão dos pesquisadores no final foi de que o consumo de carne foi associado a risco de várias comorbidades, mas baixo risco de anemia ferropriva, anemia por deficiência de ferro, e que alguns desses riscos de doenças são corrigidos com o IMC. E agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa análise crítica também, juntando com as limitações que os pesquisadores colocaram no estudo deles. Primeira limitação, a coleta do consumo de carnes. Eles citam isso, os próprios pesquisadores, que mesmo que eles utilizaram, pessoal, esse questionário de frequência alimentar, esse recordatório de 24 horas, ainda assim é difícil estipular de forma acurada essa quantidade consumida pela população. Na verdade, foi visto uma média de consumo, tá? Mas certinho, a melhor forma seria fazer diários alimentares todos os dias por vários períodos, tá bom? Para aí sim começar a entender o padrão de consumo alimentar certinho daquela população. Outra limitação, essa eu senti bastante falta, foi a análise da dieta.
Porque assim, eles não analisaram a quantidade calórica, a quantidade de macronutrientes. Então assim, proteínas, carboidratos e gorduras, quanto será que eles consumiam? Será que eles estavam em dietas hipercalóricas, isocalóricas? Qual será que é o excedente? Quanto de gordura saturada? Será que a gente está falando aqui de alimentos? Ou será que a gente está falando aqui de realmente nutrientes? Será que o problema dos eventos em saúde aqui estão relacionados, será, com os alimentos, somente os alimentos? A gente sabe que na verdade não, que muito disso está relacionado com os nutrientes desses alimentos e que o desbalanço do consumo desses nutrientes, ou seja, de gorduras saturadas, no caso, poderia levar a desfechos na saúde, tá bom? Esses desfechos negativos. Então, outro fator que eles não citaram aqui, que é um confundidor, foi investigar os métodos de preparo dessas carnes. Então, o indivíduo pode estar consumindo carne sim, mas será que é uma carne grelhada? Será que é uma carne que foi frita? Será que ele foi na brasa do churrasco, por exemplo? Será que o corte da carne foi um corte gordo ou um corte magro? Pessoal, a coxa de frango e a sobrecoxa, por exemplo, elas têm quantidade de gordura saturada bastante parecida com a carne vermelha, se você analisar a quantidade de gordura total. Mas compara o peito de frango, quase não tem gordura. Então será que a gente pode extrapolar a carne de aves como uma coisa só? Ou seria mais específico, né? A gente está analisando a quantidade de gordura saturada que está sendo consumida pelaquela população. Então, isso foi um fator confundidor bastante importante. E além do fator confundidor mais importante aqui, que foi o IMC, que realmente, de muitas variáveis aqui que foram avaliadas, que nem doenças da vesícula biliar, que nem diabetes, tá? Isso tem uma forte associação com obesidade. E isso fez com que o fator IMC acabasse cancelando o impacto aqui do consumo de algumas carnes nesses desfechos de saúde. Então, o único caso que a gente viu que o IMC não impactou foi do consumo alto de carnes vermelhas não processadas e de carne de aves, tá bom? Alguns casos aqui é interessantíssimo para vocês saberem, mas a gastrite e o consumo de carne de aves é algo relacionado já na literatura. Sabe por quê? Porque um dos principais causadores de gastrite crônica na população hoje, pessoal, não é o consumo em si da gordura, da carne, mas é uma bactéria presente na carne, que é também chamada de H. pylori, que por sinal é algo comum na carne de frango cru. Então, será que é o consumo da carne em si que está gerando esse problema, ou é o método errado de preparo da população que acaba contraindo essa bactéria aqui, uma bactéria muito resistente, chata pra caramba, que está gerando essa intercorrência no pessoal? E é por isso que eu sempre reforço que boas práticas na manipulação dos alimentos, na hora de você fazer a sua refeição, também faz parte do processo de educação nutricional. Também é importante. Então que fique essa reflexão também. Outra coisa, os pesquisadores eles também citam aqui na seção de confundidores que eles encontraram algumas associações espúrias. E na verdade você pode estar perguntando, nossa, associação espúria, o que é isso? Para quem não conhece, são associações que a estatística ela aponta como significativas, mas que na verdade são apenas coincidências, são apenas acasos. Então, por exemplo, você sabia que existe correlação com o número de pessoas que se afogam em piscinas e o número de pessoas que o Nicolas Cage apareceu nos filmes? Existe essa correlação, é significativa, é estatisticamente significativa, e vocês podem estar vendo ela, por exemplo, no site Spurious Correlation, que tem até o livro deles. Quer dizer que uma coisa tem a ver com a outra? Não. Mas o que a gente tira de conclusão é que em alguns estudos científicos pode acontecer esses erros, essas associações espúrias. Então, o que eles fizeram aqui nesse estudo? Os pesquisadores, eles tentaram corrigir esse problema com uma correção chamada de Bonferroni, mas eles tiveram a maturidade científica de colocar também ali no estudo apontando que mesmo com essa correção de Bonferroni, eles ainda encontraram alguns resíduos de associações que poderiam ser consideradas espúrias. Então, pessoal, minha opinião agora pessoal, como profissional da saúde também, sobre esse estudo específico.
Eu acredito que o vegetarianismo é sim válido. Eu vejo sim na literatura científica que muitos vegetarianos, o consumo elevado de frutas, legumes e verduras são hábitos saudáveis que previnem bastante intercorrência, bastante doenças. E é muito importante que as pessoas consumam adequadamente e os vegetarianos fazem isso muito bem. De certa forma, os vegetarianos eles têm uma tendência a cuidar um pouco mais de sua saúde do que as pessoas onívoras, tá bom? Mas isso não justifica o que eu vi nas redes sociais, tá bom? Muitos que defendem a causa do vegetarianismo, que ao meu ver não é uma causa que a gente relaciona isso com saúde, tá? A gente relaciona isso, na verdade, como uma causa social, como você defender uma ideia. Então eu mesmo no futuro considero, por conta da razão social, me tornar um vegetariano, sim, mas o que eu vejo é que muitas pessoas usam desses artigos para dizer o seguinte, ó, tá vendo? Comer carne faz mal à saúde. A gente tá certo, você tá errado. Tentando gerar um certo convencimento aqui de que o que eles fazem é o melhor, tá bom? Então, claramente, essas pessoas aí não leram o artigo na íntegra. Então, assim, eu acredito que o vegetariano ele tem hábitos saudáveis sim, mas precisam ser acompanhados também. Algumas linhas aí de consumo saudável ou não são muito tênues entre você estar se preocupando com a sua saúde e você estar desenvolvendo um transtorno alimentar. Então, existem pessoas com hábitos alimentares extremamente restritos, ou que comem a partir do seu tipo sanguíneo, ou que comem só alimentos crus, por exemplo. Isso não é sustentado pela literatura científica, pessoal, que fique muito bem claro isso. E alguns nutrientes de frutas, legumes e verduras, como por exemplo vitaminas e minerais, tendem a ser menos biodisponíveis, com uma chance de absortividade menor no seu trato gastrointestinal do que comparado a fontes animais. Tá bom? Isso porque tem vários fatores antinutricionais. E a boa orientação do profissional da área da saúde, principalmente o nutricionista, orienta o vegetariano a preparar esse alimento da melhor forma possível, tá bom? De forma a valorizar ali aqueles nutrientes, a diminuir os fatores antinutricionais e ele está fazendo o consumo adequado. Então, o vegetariano que faz um bom acompanhamento, porque a gente sabe que vários nutrientes são provenientes exclusivamente de fontes animais que precisam ser suplementados, como é o caso da vitamina B12, tá bom? Esse acompanhamento é muito importante e isso não tem problema nenhum, ele pode ser saudável, não existe contraindicação aqui no que diz respeito à saúde ao indivíduo ser vegetariano. E para os vegetarianos que defendem a causa da saúde, a gente sabe na literatura científica que o indivíduo onívoro que consome quantidades adequadas de gorduras saturadas, quantidades adequadas de frutas, legumes e verduras também, que pratica exercício físico, ele se beneficia de todos os efeitos benéficos à saúde aqui dessas práticas, assim como o vegetariano. Não é porque ele vai consumir um peito de frango, ele vai consumir alguma fonte animal que vai fazer com que ele tenha menos saúde. Tá legal? Sabemos sim que muitos tipos de carne têm gorduras saturadas em excesso, que o preparo de muitos tipos de carne podem gerar algumas substâncias que se relacionam a maior incidência de câncer, principalmente de estômago, que é um dos mais comuns, e cólon retal, mas os bons hábitos saudáveis não dependem de escolhas que são escolhas sociais, de vegetariano ou de ser onívoro, tá bom? Isso a gente não pode confundir de maneira nenhuma. Tá legal, pessoal? Então, essas são as minhas considerações a respeito desse artigo para vocês. Escreva aqui nos comentários o que você acha disso tudo, se você é vegetariano, sua experiência também sobre essa prática. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e bons estudos!